Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, aqui é o professor Nelson França e eu vim para mais um vídeo de sacadas. Antes da sacada, eu vou contar uma história. E antes da história, solta a vinheta. Vinheta? Tem vinheta. Lucas, tem vinheta nesse vídeo? Bom, se não tiver vinheta nesse vídeo, tudo bem, não solta a vinheta. Mas, enfim, vou te contar uma história que aconteceu na sexta série. Na sexta série aconteceu algo muito curioso comigo. Na verdade era uma aula, eu lembro muito bem que foi na sexta série por causa da sala de aula em si, a peculiaridade, uma particularidade que em outro vídeo talvez eu fale sobre isso. E eu lembro que na sexta série eu estava aprendendo, era aula de ciências, não era biologia ainda, era ciências, e eu tinha uma professora chamada Jeane. Jeane era uma excelente professora. Não sei, talvez ela até esteja vendo esse vídeo, né? Eu perdi contato com a minha professora do primeiro grau, do primário, as minhas professoras. Mas enfim, Jeane, nunca tive a oportunidade de dizer, ela era uma excelente professora. E ciências era, por isso mesmo, a minha aula favorita. E uma vez ela estava explicando a evolução das espécies, Charles Darwin, né? Falando, claro, para alunos da sexta série, né? Ela dizendo que existiam espécies diferentes de girafas. Girafas com pescoço longo e girafas com pescoço curto. Já houve essa espécie, essa diferença, né? E o danado é que as girafas de pescoço curto, à medida que a vegetação ia ficando rara, as girafas de pescoço curto elas iam se extinguindo. Elas não conseguiam reproduzir, ou conseguiam, mas não ficavam fortes o suficiente. Eram presas mais fáceis para os leões, para os predadores em si. E aí houve o quê? A evolução da espécie, até que chegou apenas a girafa. Hoje em dia só temos girafas de pescoço longo. Era essa o tema da aula. E por que eu lembro desse tema até hoje? Porque eu não entendi muito bem. E eu era muito tímido, mas eu lembro que eu queria fazer a pergunta, porque eu gostava muito da aula dela. Mas antes de fazer a pergunta, eu comecei a ficar todo vermelho. Sabe, eu ficava vermelho, taquicardia, e ai meu Deus. Mas eu tomei coragem, eu acho que foi a primeira pergunta que eu fiz na vida para um professor. Eu tomei coragem e fiz a pergunta. Fiz a pergunta e disse assim, então eu nem me lembro da pergunta, eu estava tão nervoso. Mas eu lembro muito bem da resposta. Ela disse, não, você não entendeu. Eu perguntei mais ou menos, pela resposta dela eu sei o que eu perguntei mais ou menos, apesar de, estranhamente, eu não lembrar da pergunta, mas lembrar da resposta. Ela disse assim, não, Nelson, você não entendeu. As girafas de pescoço curto não sumiram da face da terra porque elas não se reproduziam. Elas não tinham a capacidade de se reproduzir. Elas foram diminuindo de tamanho até sumir porque elas não tinham capacidade de se adaptar. E a teoria da evolução das espécies é exatamente isso, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o mais apto. E aí eu fiquei pensando, caramba, entendi. Depois disso eu passei a estudar no segundo grau a evolução das espécies, você sabe disso. Na faculdade nós vemos isso também. E depois eu me interessei e li livros sobre Darwin e tudo mais. Isso se aplicou em vários e vários casos, né? Borboletas, as borboletas de Manchester, né? Cidade industrial da Inglaterra. As borboletas pretas com a fuligem das indústrias. As borboletas pretas, elas... Nossa, esse é o jogo. As borboletas pretas, elas ficavam, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó, tem uma árvore aqui, elas pousavam na árvore e ficavam mais camufladas. Se camuflavam de quê? De aves, de predadores. Enquanto que as borboletas brancas, as claras, quando pousavam nas árvores, elas se destacavam. Eram mais belas, davam aquele contraste, mas aí elas chamavam mais a atenção dos predadores. E assim como a girafa de pescoço curto, elas se adaptaram menos e foram, comidas. É claro que até hoje tem borboletas brancas, né? Especialmente em ambientes claros. Mas note que a camuflagem foi uma vantagem na evolução daquela espécie naquela época da Revolução Industrial.
E você tem vários passarinhos com o bico mais longo conseguiam se alimentar das presas que ficavam em orifícios da árvore. O que é que eu quero dizer com isso? A sacada de hoje é: você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar. E o fato é que quando eu estava estudando para concurso, passar naquela época era mais fácil. Porque há 12 anos, há 13 anos atrás, a concorrência era menos qualificada. Não existia naquela época tantos cursinhos, professores especializados. E se você olhar mais para trás, meu pai era concursado. Ele agora é aposentado, mas ele foi concursado. Na época do meu pai, nem cursinho existia. E as bancas eram mais amadoras, era algo mais óbvio, as questões eram em menor quantidade. Mas, meu velho, há uma evolução de espécies também no mundo dos concursos. E se você de fato quer se adaptar e não ser engolido pelos predadores, e predador aqui é a banca examinadora, predador aqui é a qualidade do teu concorrente. Se você não quiser ser engolido pelos predadores, você precisa evoluir. Se evoluir como? Estudando por um modelo diferente. Não é mais só estudar de forma amadora, romântica. Eu vou estudar, rezar muito nos finais de semana e vou... Não é assim. Quem está estudando há mais tempo de forma desorientada sabe disso. Você tem que ter um modelo, você tem que ter um plano. Você tem que saber o que cai, como cai, de que forma cai. Percebe? E como é que eu faço isso, Nelson? Qual é o meu plano? Qual é o meu modelo? Bom, eu coloquei aqui, como nas últimas postagens, o exemplo do poder constituinte, um link do capítulo Poder Constituinte, certo? E eu coloquei o capítulo do Poder Constituinte aqui para você ver do que eu estou falando, para você saber o que eu estou falando, para não ficar só nas ideias. Entendi, mas como eu vou aplicar isso? Você vai aplicar isso baixando o capítulo do Poder Constituinte aqui. Você vai ver que é estudar, exercitar e revisar. É o que eu batizei de tríade da aprovação. Tá certo? Essa é a sacada de hoje. Evolua para superar os predadores. Fico por aqui hoje. Beijo no coração. Não deixa, além de baixar o capítulo, que é um presente, não deixa de curtir essa página, tá? Dá aí uma curtida, certo? E compartilha com alguém que você eventualmente ache que deve ver esse vídeo, que está estudando para concurso, tá bom? Beijo no coração. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Todo dia tem sacadas. Tchau, tchau.